Olá, meus amigos, paz seja convosco, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Hoje, nesse vídeo, eu quero falar sobre um assunto de extrema seriedade e muito pertinente às igrejas ou à Igreja de Cristo nos dias de hoje. Antes de entrar no teor desse vídeo, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal para que você se inscreva, ative o sino de notificações, para que você compartilhe os nossos vídeos com seus contatos, nos seus grupos de Facebook e WhatsApp, para que você nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Amém? Pois bem, a passagem que eu quero comentar hoje, ela está em Números, no capítulo 12. Em Números, no capítulo 12, nós vemos um evento que hoje em dia ele é muito comum. E por causa do que aconteceu aqui em Números, eu creio que tem muitas pessoas hoje sofrendo porque praticam o que Miriam e Arão praticaram. Pois bem, preste atenção, versículo 1 do capítulo 12, diz assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Versículo 2: Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. E também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Irmãos, Arão e Miriam resolveram criticar o seu líder, resolveram criticar o seu pastor, aquele que estava guiando o povo, por causa de uma escolha, de uma decisão que o seu pastor tomou. Isso é muito comum nos dias de hoje. Há pessoas que o pastor toma uma decisão, faz uma escolha e elas começam a falar mal, começam a criticar aquela decisão. Embora o pastor esteja certo, mas elas acham que tem que ser da maneira que elas pensam, que o pastor tem que ser engessado, está dentro da caixinha daquilo que elas acham e pronto, acabou. Isso é muito perigoso. No versículo 3, veja o que acontece do versículo 3 em diante. Até aqui no versículo 2 nós vemos que quando eles começam a falar mal de Moisés, o Senhor ouve. Olha o versículo 3. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na face da terra. Versículo 4, presta atenção. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. E os dois vieram à frente. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões e em sonhos falo com ele. Veja bem, o Senhor trazendo Moisés, Arão e Miriam à porta da tenda. E chama Miriam e Arão à frente e começa a chamar eles à responsabilidade. Começa a mostrar para eles que quem trata com o seu servo é ele. Eles não têm nada a ver com isso. Olha que interessante o versículo 7. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a casa de Israel. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram?
em falar mal do meu servo Moisés? Aqui Deus corrige eles e faz uma pergunta: por que vocês não temeram em falar mal do meu servo? Isso é muito sério, pessoal. O seu pastor, ele não está à frente da sua igreja à toa. Ele é alguém que Deus escolheu para estar na direção, para conduzir o rebanho, para conduzir o povo. Há que se respeitar, há que se acatar, de ser submisso às decisões da sua liderança. Quantas vezes, irmãos, eu vejo isso até mesmo do meu lado acontecendo, pessoas não concordam com a decisão, com a atitude do pastor e quer falar mal, quer criticar aquilo que o homem de Deus está direcionando, que a mulher de Deus está direcionando. Meu irmão, é Deus quem escolhe os seus pastores, os seus líderes, para liderar o povo dele. Quando você não é escolhido para estar à frente e faz parte da sua comunidade, cabe a você ajudar o seu líder, orando por ele, trabalhando juntamente com ele, debaixo da direção dele, para que você também esteja agradando a Deus. Olha só o versículo 9. Então a ira do Senhor se acendeu contra ele e ele os deixou. A ira de Deus se acendeu contra Miriam e Arão por terem falado mal do servo do Senhor. Deus havia escolhido Moisés, era seu servo. Quando Deus escolhe alguém, ele zela pelos seus escolhidos. Seja o seu pastor, seja o seu pastor local, seu pastor regional, estadual, a sua liderança. Nós precisamos dar ouvido, estar atentos. Não fale mal do seu líder, não critique. Olha o versículo 10, o que diz? Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, a sua aparência era como a da neve. Arão se voltou para ela, viu que ela estava com lepra. Há no nosso meio hoje muitas pessoas que estão doentes, estão leprosas na alma, doentes no seu corpo físico, porque vivem criticando, vivem falando mal, vivem atirando pedras na sua liderança. Cuidado com isso, meu irmão. Eu aprendi isso muito cedo. A questão da hierarquia, a questão do respeito à liderança. Deus não abre mão disso, meu irmão. Deus não abre mão de ordem no trabalho do seu reino, na sua obra. Por isso, Ele escolhe e institui alguém para estar à frente, para estar conduzindo. Cabe a nós, meus irmãos, respeitar, cabe a nós ajudar aquele que está na frente, cooperar para que a obra de Deus ela seja feita com excelência. Muito cuidado com o que você fala do seu líder, muito cuidado com o que você fala do seu pastor, da sua pastora. É necessário respeito. É necessário temor. O seu líder é um representante de Deus na sua vida. É um ministro de Deus na sua vida e na sua caminhada que o Senhor instituiu para estar na liderança. Amém, queridos? Medite nisso. Miriam teve que ficar afastada.
Foi necessário que Moisés intercedesse por ela, orasse por ela. Amém, queridos? Olha o que acontece no versículo 11. Viu que ela estava leprosa, Arão percebe, e disse a Moisés: por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Ele reconhece aqui que pecaram. Falar mal do seu líder, meu irmão, é pecado. Criticar o seu líder é pecado, é tolice. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre da sua mãe com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, cure-a. Então Deus ele dá uma sentença e ela teve que ficar 7 dias. Você pode continuar lendo depois, você vai ver isso. Ela teve que ficar 7 dias distante da congregação até que ela melhorasse e pudesse voltar novamente ao convívio da congregação. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você tem falado mal do seu pastor, se você tem falado mal do seu líder de departamento, se você tem falado mal, criticado a sua liderança, peça perdão a Deus. Vá até o seu líder, vá até o seu pastor, sua pastora e conversa com ele. Abra o seu coração. Pastor, até aqui eu não tenho me dedicado tanto. Me perdoa, conta comigo a partir de agora. Olha, pastor, eu estou aqui. O que o senhor precisar, pode falar comigo. Eu estou disposto. Amém, amados? Se disponha. Ao invés de criticar, colabore, ajude. E que Deus, Ele vai te abençoar certamente. Deus não fica devendo nada a ninguém. Mesmo que algumas decisões do seu pastor sejam contrárias à sua vontade, acate, respeite, que Deus ele vai te abençoar. Essa é a verdade, meu irmão, minha irmã, que Deus possa nos trazer ao coração esse temor, esse respeito com a nossa liderança, porque são homens e mulheres os quais Deus escolheu para guiar o seu povo. Amém, queridos? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Medite nessa palavra e se você até aqui tem errado nessa questão, então se corrija. Se corrija. Está escrito na palavra de Deus. Deus não aceita, irmão, que você ou que eu venhamos a criticar decisões da nossa liderança. Foi Ele quem escolheu. É Ele quem dá a direção. Quantas vezes nós temos criticado uma direção de Deus, que a nossa liderança toma, e nós criticamos. E quando nós fazemos isso, nós estamos nos opondo ao próprio Deus. Portanto, não faça isso. Volte atrás, se arrependa, e Deus certamente terá misericórdia da sua vida. Amém, amados? Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Amém? Forte abraço!